Mas antes eu queria saber como que surgiu esse desejo pela medicina. Especialistas em algum tema e você traz esse conhecimento para a população, divide esse conhecimento com a população. Dá para perceber no seu cotidiano que eu acompanho, né, suas redes sociais, que além do homem ser médico, tanto profissional como na rede social ou a gente conversando pessoalmente, porque aí vem muito evoluindo. Imagine na questão da cirurgia, que é o principalmente. Edivaldo, obrigado pelo convite mais uma vez para estar aqui. Tem muito o que aprender ainda, né? Sempre a gente tem o que aprender, e ainda mais na área da saúde. Cada dia Então eu entendo que meu corpo ele precisa muito de atividade física, ele precisa muito de estar em movimento. Eu entendo que minha mente, e eu vejo a medicina ela como uma integralidade. Eu entendo o ser humano como um todo. Pessoal, antes de começarmos mais esse episódio do VitaliCast, quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores: Farmafórmula, a maior farmácia de manipulação do Brasil, e Oni Herbal, com suplementação para o corpo e alma. Vamos lá para esse episódio que está fantástico. Você já pensou em fazer alguma cirurgia, mas está com medo? Não sabe como é o pré-operatório, o pós-operatório, ou existe muito mitos sobre a cirurgia? Então fica com a gente que o episódio de hoje do VitaliCast tem um convidado de peso. É o Dr. Luciano Macedo, ele que é cirurgião, especialista em laparoscopia, endoscopia, ultrassonografia, cirurgia íntima e nutrologia. E além disso tudo, ele ainda é empresário, né? Aqui em Balsas, na Mais Centro Médico, em Fortaleza dos Nogueiras, na Lã Medical, e cuida da sua fazenda. É um vaqueiro, pai de família. Eu quero até entender um pouco como é que ele faz isso, que é muito curioso, né? Para você conciliar tudo isso. Então, Dr. Luciano Macedo, seja muito bem-vindo. Se apresente aqui pra gente que está nos assistindo. Ele é especialista com mais de 11 anos, não é isso? Isso. 12 anos de experiência. Então, fique à vontade. A casa é sua. Bom dia, Edivaldo, obrigado pelo convite mais uma vez para estar aqui falando para vocês, esse público seleto aqui do VitaliCast. É sempre bom ver as entrevistas aqui que são engrandecedoras. Parabéns ao Edivaldo pela iniciativa de levar informações, né? A gente nota que todas as pessoas que vêm aqui, Edivaldo, elas são especialistas em algum tema e você traz esse conhecimento para a população, divide esse conhecimento com a população. Justamente. Eu fiquei feliz com a minha apresentação. Essa apresentação do Edivaldo que ele colocou aí são algumas das coisas que eu faço, é claro. Vocês podem até se surpreender com algumas que ele colocou, mas realmente essa é a minha vida, realmente essa é a minha história que você colocou, e realmente esse é o Luciano. Então eu estou aqui para contribuir com o que for possível, estou aqui para colocar um pouco da minha experiência. Eu tenho realmente já 12 anos de cirurgia, né? 12 anos de atuação no mercado de cirurgia, trabalho com esses pacientes cirúrgicos, então eu tenho uma certa experiência, tenho muito a aprender ainda, para isso que a gente está aqui, e eu estou aqui à sua disposição e de vocês para a gente discutir aqui um pouco sobre esses temas. É interessante quando você diz aqui, tem muito o que aprender ainda, né? Sempre a gente tem o que aprender, e ainda mais na área da saúde. Cada dia vem coisas novas, né? Por exemplo, do emagrecimento, que é a nutrologia, que você é especialista também, que a gente falou, questão de emagrecimento, que é onde eu tô mais atuando, que é na manipulação, existe muito emagrecimento. Porque aí vem muito evoluindo. Imagine na questão da cirurgia, que é principalmente você fez cirurgia geral. Cirurgia geral. Né? E aí depois a laparoscopia, que para quem não sabe, que é a cirurgia de vídeo laparoscopia minimamente invasiva. Isso, minimamente invasiva, que já é uma evolução da cirurgia, né? Muito grande. Que a gente vai falar já mais tarde. Mas antes eu queria saber como que surgiu esse desejo pela medicina. Conte um pouquinho, que é uma curiosidade de muita gente. Então assim, esse desejo pela medicina, ele já veio realmente da família, né? A gente tem na família um primo que já era médico, e ele já passava pra gente a história de o que seria médico, como que seria médico. E entra também muito o desejo do pai e da mãe em relação a ver o filho formado em medicina, que naquela época já era uma das profissões muito visadas, né?
Então, esse desejo nasceu já desde a infância, quando eu vi esse primo também já em formação, e o desejo também de me tornar um servidor disso, servir essas pessoas nessa profissão. E logo depois que eu comecei a entender um pouco, meu desejo mesmo era ir para a fazenda, a questão era trabalhar na fazenda. Mas pela minha criação, que foi muito bem feita, agradeço muito a meus pais, Nonato Macedo e a Lucidalva, foi quem me deram essa oportunidade de estar aqui hoje, se não fosse por eles, não só pela vida, mas também pela formação médica e formação de caráter. E a partir disso eu decidi, então, seguir o caminho de pecuária. Meu desejo era ser veterinário. E aí, vendo a formação do meu pai, vendo como ele trabalhava, eu decidi emendar pela área da saúde. Na época, então, eu comecei até a enfermagem, uma profissão belíssima, a quem eu tenho orgulho de compartilhar com os enfermeiros a minha profissão também na área cirúrgica, na área médica, Edvaldo. Mas eu não, durante o ano que eu fiz, eu vi que eu poderia talvez não estar no lugar que eu queria, e eu me incomodava muito com a forma como eu estava vivendo, aquele momento que eu estava vivendo. Eu não estava feliz, e mais uma vez entrou também meu pai em uma conversa franca que a gente teve, e ele colocou alguns posicionamentos, e ali naquele momento eu decidi mudar e decidi emendar na carreira médica mesmo, decidindo que eu seria médico, decidindo que eu iria prestar ao próximo esse meu dom, né? Que é um dom que eu sei que eu tenho, é um dom que eu exerço com muita vontade. Dá para perceber no seu cotidiano, que eu acompanho, né, suas redes sociais, que além do homem ser médico, com 2 concursos, não é isso? Isso. 2 concursos, plantão, empresário. Vejo na fazenda direto, você ainda consegue postar muito conteúdo interessante. Inclusive, quem não segue ainda, vá lá no @Luciano Macedo, né? Dr. Luciano. Dr. Luciano Macedo, tem vários vídeos, tira várias dúvidas, tanto para a população em geral, eu acho que como para o profissional médico, o profissional da saúde, é muito interessante seguir. E além disso, ainda ser pai, conciliar 2 concursos, empresa, fazenda, como que você consegue? É uma curiosidade comum de muita gente, como é que é essa rotina do médico. Edvaldo, é algo realmente que às vezes a gente não entende como a gente consegue dividir essas 24 horas, mas eu comecei a priorizar algumas coisas e a colocar expectativas onde eu tivesse essas prioridades, né? Inclusive em nossas conversas pessoais eu aprendo muito com você para mim é um exemplo de como se dividir essas tarefas e de como crescer empresarialmente, não só na carreira profissional, mas enquanto família, enquanto espiritualidade. E eu aprendi que a gente tem que fazer essa divisão. Hoje eu faço uma divisão na minha vida de corpo, mente e espírito, e eu tentei basear todos os meus atos nisso. O que eu vou fazer para o meu corpo, o que eu vou fazer para a minha mente, o que eu vou fazer para o meu espírito. Então eu entendo que meu corpo ele precisa muito de atividade física, ele precisa muito de estar em movimento. Eu entendo que minha mente ela precisa estar em bons lugares, em boas companhias, e tentando servir alguém. E eu entendo que meu espírito precisa estar em fé. E a partir daí eu comecei a dividir minhas tarefas. Então hoje a medicina é o principal das minhas atividades e eu não abro mão disso, que a medicina realmente dentro das minhas atividades é a principal que eu exerço, mas a minha família hoje é a minha prioridade. Então a minha prioridade hoje é Deus, aí vem a minha família e vem o meu trabalho, que é onde eu divido entre realmente a medicina e a fazenda principalmente, que é o que realmente que seria um trabalho, mas é um trabalho que também me faz descansar, é um trabalho que descansa a minha mente. Então hoje eu consigo dividir dessa forma. E eu tento sempre, todos os dias, encontrar qual seria o foco principal dessas atividades. Então, assim, às vezes a gente se pergunta por que eu vou fazer isso, e é uma pergunta que eu sempre me faço agora dentro das minhas atividades. Eu vou fazer, como eu vou fazer, mas o porquê eu vou fazer, se eu tenho um porquê nisso que eu faço, entendeu? Então, hoje eu estou conseguindo dividir muito minhas tarefas dessa forma. Então, algumas coisas eu estou deixando de lado e outras eu exerço mais. Uma delas, como tu falaste, é a nutrologia, por exemplo. Eu tenho uma pós-graduação em nutrologia, mas isso nasceu da cirurgia geral.
como você falou, mas não é uma área que eu exerço como nutrólogo, nem tenho interesse, até porque a gente tem excelentes nutrólogos aqui na nossa cidade, todos muito bons. Então a minha intenção era servir, e a nutrologia ela veio da intenção de servir, porque eu operava muitos pacientes aqui, como você disse no começo, e a obesidade atrapalha muito minhas cirurgias, ela atrapalha demais a cirurgia. Então a nutrologia ela veio de uma necessidade de servir, ela não veio de uma vontade do Luciano de ser o nutrólogo, ela veio de uma vontade de servir esses pacientes que estavam acima do peso, e eu precisava ajudá-los a entrar na cirurgia melhor do que naquele momento que eles estavam. E acaba que você precisa ter um conhecimento melhor para poder ajudar esse seu paciente, como é um cuidado pré-operatório, né? É um cuidado pré-operatório porque, Edivaldo, eu acho que às vezes até eu fujo um pouco da medicina tradicional. O que é a medicina tradicional? A gente divide a medicina em partes, aí você coloca especialistas. Aí se você tem uma dor de cabeça, vai no neuro. Se você tem uma dor no peito, vai no cardiologista. Se tem uma dor na barriga, vai no cirurgião, no gastro. Se tem uma dor na perna, vai no ortopedista. Isso não é errado, mas eu vejo ainda isso como uma dificuldade para o paciente, porque ele vai nesses médicos, cada um vai te medicar de um jeito. E eu vejo a medicina ela como uma integralidade, eu entendo o ser humano como um todo. Então, a partir desse momento, eu tenho que conhecer ele todo para eu começar a tratá-lo. Então, não é porque eu opero que eu não posso ajudar esse paciente antes da cirurgia. Cirurgia ela é algo que ela tem o pré, o intra e o pós. Então isso é algo que, como você colocou nas minhas redes sociais, eu sempre falo. Cirurgia não é o ato de operar. Eu até brinco com os pacientes. Cirurgia, você faz um treinamento, você faz. Tanto é que na veterinária você tem vários técnicos que vão lá e fazem. Não é o correto, é claro, porque o veterinário ele seria o mais habilitado. A gente vê na nossa região isso. Mas se você tiver um certo treinamento, você faz. Mas o diferencial seria o antes e o depois. E aí entra esse preparo com o paciente, né? E vocês na manipulação vieram para ajudar muito a gente nisso, em relação a esse tratamento integral do paciente, não um tratamento individual, separado, né? Em partes desse paciente. Um tratamento individualizado, é claro, mas integral. Você, agora voltando um pouco aqui só no lado pessoal que você comentou. Eu acho bem interessante onde você comentou a parte que você diz estar no ambiente, né? Do lado da espiritualidade, do lado profissional. Tem uma frase que eu sempre digo: palavras podem ser verdade, mas o ambiente transforma. Então, você tem que estar perto de pessoas boas, um ambiente bom, isso faz bem. E o que eu vejo em você, tanto profissional como na rede social, ou a gente conversando pessoalmente, é que você faz com amor. E quando você faz com amor, eu acho que quando você faz com amor, não tem... tudo sai bom, sai perfeito. Então, eu quero lhe parabenizar aqui pelo profissional que você é e faz a diferença aqui na nossa cidade e na região. Parabéns, doutor Luciano. Fico muito grato, obrigado, Edivaldo, pelas palavras. E realmente é isso. Todos os dias eu vou conseguir fazer isso. Todos os dias o doutor Luciano vai ser aquela pessoa que está sorrindo, que está te agradando, que está fazendo... Às vezes não. E eu entendo que eu sou humano e às vezes eu vou errar. Eu entendo isso aí, eu entendo disso. Eu entendo que eu sou falho em alguns momentos, mas o que eu entendo mais hoje, como tu falou, Ledício, Edivaldo, é algo que a gente vai aprendendo, é que eu posso mudar se eu estiver vivo. Então, assim, se eu tenho a oportunidade de amanhã fazer diferente, eu vou tentar fazer diferente. Então, assim, eu tenho mais de 6.000 cirurgias. Depois que eu voltei, eu fui, por curiosidade, eu fui catalogado, tenho mais de 6.000 cirurgias. Desses pacientes que eu operei, claro que vai ter algum que não... a experiência não foi boa naquele momento, e eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que aquilo ali vai servir para eu me remodelar, para eu entender que eu posso melhorar. Porque se todas as vezes eu entendesse que aquilo para mim estava correto, o que eu ia fazer? Então eu acho que eu posso melhorar. Então, como eu te disse no começo, eu acho que eu posso melhorar todo dia. Então a minha intenção é melhorar todo dia e tentando fazer da forma como tu disseste, tentando fazer com amor, tentando servir, porque eu acho que se eu servir, o retorno ele vem independente da forma como você faz. Justamente. Agora vamos um pouco aqui pro lado profissional. Você fez a medicina, aí primeiro fez a cirurgião,
Isso, eu fiz cirurgia geral, isso. A especialidade, a residência é cirurgia geral. O cirurgião, na verdade, ele faz só a cirurgia? A função dele é chegar e fazer a cirurgia? Como é que é? É legal isso aí, porque às vezes as pessoas não entendem. O cirurgião geral é o cirurgião que opera basicamente seria tudo, né? Mas ela foi se dividindo. Então, entrou outras especialidades onde você teve uma subespecialidade. Então, a cirurgia geral, ela ficou basicamente mais com as cirurgias abdominais. Então, as cirurgias do intestino, cirurgias de hérnia, cirurgias de vesículas, as apendicites. Então, são cirurgias gerais que a gente realiza e as cirurgias de algumas outras especialidades que você tenha uma certa formação para fazer. Então, o cirurgião geral ele englobaria isso. Para você fazer uma cirurgia, você tem que ser um bom clínico, você tem que entender algumas coisas. Então, acaba que o cirurgião geral, o paciente passa por uma consulta, uma avaliação. Você não chega e só opera. Inclusive, é um questionamento às vezes dos pacientes: doutor, pede minha cirurgia, doutor, me manda para operar. Só não é assim. A cirurgia ela precisa de uma consulta, de uma avaliação, e que às vezes o paciente não entende. Ele acha que é chegar e operar, e não é. Precisa-se antes de uma avaliação, entender o que é esse paciente. Por exemplo, esses dias eu não operei uma paciente que ela chegou em crise de transtorno generalizado de ansiedade. Quero operar, paciente com distúrbios, com alguns usos de medicações, paciente com traumas de infância, paciente com perda de filho. Então, naquele momento, ela não estava preparada para a cirurgia. Eu tratei, encaminhei ela para os colegas que teriam a referência disso. O paciente voltou depois de 2 meses e nós operamos, a cirurgia foi muito boa. Então, a cirurgia não é só o ato cirúrgico, é toda essa integralidade. Até porque tem o preparo, né? O pré-operatório. Fazer os exames comuns, consulta com da anestesista. Então, tudo isso tem um pré-operatório. Inclusive, tem várias medicações, suplementações que usa como pré-operatório. Inclusive, o colágeno, né? Que existe vários estudos dele, até na recuperação, na construção do tecido. O ômega 3, a cúrcuma, que são anti-inflamatórios, são excelentes. Coenzima Q10. Coenzima Q10. Então, tudo isso ajuda bastante na recuperação, no pré-operatório, não é verdade? O que tu falou, Edivaldo, só te interrompendo, é algo que às vezes nós cirurgiões não entendemos. E na nossa formação de cirurgião, a gente não aprende isso. Isso eu conheci o que você está falando através da nutrologia. Então a nutrologia entrou para mim nisso, que alguns pacientes eles vão precisar de um tratamento prévio com isso tudo que você falou, para que ele tenha no pós-operatório uma cirurgia mais remodeladora, né? Uma cirurgia que seja benéfica para o paciente. E vocês fizeram isso para a gente, vocês trouxeram isso muito para a gente, vocês da manipulação trouxeram isso para o cirurgião de forma muito boa, né? Além desses cuidados que eu comentei, com medicação, com suplementação, o que você diria para quem está pensando em fazer essa cirurgia, quer marcar essa cirurgia, tá com medo? O que você diria? O que você diz para essa pessoa, para quem está nos assistindo? Você falou uma palavra muito importante, que é o medo. O medo ele nos paralisa, né? O medo ele te paralisa de evoluir. E isso no medo em geral. Na cirurgia é a mesma coisa. Então, assim, por que eu tenho medo? Eu tenho medo do que é desconhecido. Então, se eu conheço, eu diminuo o meu medo. O meu medo é do que vai acontecer. O meu medo é de se eu vou me recuperar ou não. Então, como é que funciona isso? Por que precisa de todos esses passos que você disse? Então, o que eu tenho medo? Porque eu não conheço. Então, você vem na primeira consulta e a cirurgia já começa ali. Eu até falo para meus pacientes, doutor, quando é a cirurgia? Sua cirurgia começou agora? Sua cirurgia foi hoje, nesse primeiro contato comigo. Por quê? Você vai me conhecer, eu quero que você me conheça. Inclusive eu digo, você já me olhou minhas redes sociais, você sente confiança em mim, foi alguém que te indicou, você veio porque veio. Então assim, se o paciente veio indicado, para mim é excelente. Se o paciente veio porque me viu nas redes sociais, eu já conversei com ele, excelente. Se o paciente veio porque achou minha foto lá e viu e veio, aí esse paciente eu tenho que conversar mais com ele. Porque eu preciso passar confiança para ele. E aí o que a gente faz?
vou pedir os exames pré-operatórios para que eu passe segurança para esse paciente. E eu vou te mostrar, ó, teus exames estão ok. Agora você vai fazer os exames cardiológicos, são os exames do coração. E você vai passar com o anestesista, que é quem vai fazer o seu consulta pré-anestésica. Vai te dizer todos os riscos da anestesia. Depois você vai voltar comigo de novo. E aí eu vou te explicar como é que vai ser o procedimento, como é que vai ser durante a cirurgia, como é que vai ser depois da cirurgia. Depois você retorna comigo de novo. Então tua cirurgia vai demorar aí entre 30 a 45 dias. Ela não é um ato só, é de 30 a 45 dias. Então todos os pacientes que operam comigo, eles têm meu telefone. Por quê? Eu tenho que ter esse contato. Ontem mesmo eu estava na fazenda e tive que voltar para Balsas para avaliar uma paciente que eu tinha operado há 15 dias. Então eu tinha operado a paciente há 15 dias, o paciente me mandou uma foto, eu já vinha acompanhando, ela naquele momento teve um sangramento e eu tive que reabordar. Então assim, se essa paciente não me confiasse, se essa paciente não tivesse meu contato, se essa paciente não tivesse em mim uma segurança, ela não teria feito aquele procedimento e eu não teria como reabordar naquele momento. Então vai muito da confiança e vai muito desse pré-operatório. Doutor, eu sei que existem vários casos que se a gente fosse contar aqui, ia passar o dia todo, mas assim, de casos marcantes, tanto como do lado profissional como do lado humano, que fez você mudar. Você teria algum exemplo pra gente? Eu tenho vários, Leda, assim, Edivaldo, para te contar, porque assim, todos os pacientes, eu até falo isso, eles vêm para mudar o que você faz. Às vezes é um paciente o que ele te fala, às vezes é o que ele faz, às vezes é o que traz ele até você, e aí você entende isso. Mas teve um dia que realmente esses dias mudou muito o meu pensamento. E às vezes Deus fala contigo, esse me marcou pessoalmente enquanto vida espiritual. Há uns meses para cá, eu mudei muito a minha parte espiritual. Mudei muito porque eu percebi que eu precisava mudar. Eu percebi que o caminho que talvez eu estava tomando... E é porque a minha vida eu não tenho do que reclamar. Eu não tenho o que reclamar da minha vida. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu não tenho problema. Eu não tenho... E aí às vezes as pessoas... Luciano, essas tuas orações... Minha esposa mesmo. Eu acordo às vezes 4 horas da manhã para fazer o rosário. Quando não é 4, acordo 5 para rezar o texto e depois fazer as homilias. Luciano, mas por que isso? Eu disse, eu preciso disso, eu preciso de viver essa experiência, eu estou vivendo e para mim está sendo maravilhoso. E esses dias alguma coisa pediu para que eu influenciasse outras pessoas, porque quando eu postei as homilias que eu posto de manhã, algumas pessoas me mandavam de volta sobre aquela homilia, como aquilo tinha mudado a vida delas. E eu decidi continuar postando. Mas aí eu cheguei um dia no consultório desanimado, cabeça baixa, por algumas coisas que tinham acontecido mesmo na minha vida profissional, nada que me abalasse, mas aquilo tinha me deixado para baixo. E eu disse, não vou mais postar isso, porque às vezes a gente dá muita importância ao que os outros falam, a gente dá às vezes muita importância ao que os outros dizem. Naquele momento eu estava com isso. E talvez eu não vou mais postar, não vou mais colocar, e eu não acho que eu não vou fazer isso. E a próxima paciente que entrou no consultório, ela mudou já de novo isso aí. Ela chegou para mim e disse assim, eu estava com a cirurgia marcada, em outro local, tudo certo, mas eu vi suas redes sociais e Deus me mandou para cá. Com essas palavras ela disse isso, Deus me mandou para cá, porque eu tinha que operar com você. E olhou minhas redes sociais todas, foi me contando o que eu tinha postado, foi me dizendo disso. Aí eu disse, Deus, eu queria que você falasse comigo, mas não era também desse jeito não. E aí assim, você vai entendendo que as coisas elas vão acontecendo. Então isso aí me marcou muito, Edivaldo, a parte pessoal mesmo, um paciente que me marcou muito. A parte cirúrgica, eu estava olhando os vídeos esses dias em relação à residência, foi na residência mesmo, um paciente que ele chegou com a vítima de um tiro e nós tivemos que operá-lo ainda na sala de emergência. Não conseguimos levar para o centro cirúrgico porque não dava tempo, e foi uma das cirurgias maiores que o cirurgião geral faz, que na verdade seria o cirurgião torácico, mas como é na urgência, é o cirurgião geral quem faz, em que nós abrimos o tórax dele, a cavidade torácica, as costelas, e bombeamos o coração. O coração estava parado e nós bombeamos com a mão, o coração voltou a bater. O cirurgião que estava de staff, que era o nosso chefe, eu era residente, ele era staff, era cirurgião vascular, ele clampeou a artéria.
Clampear é você fechar, você segura a artéria para o sangue não passar para o resto do corpo. Ele fica só do coração para cima. E o coração começou a bater de novo. E nós levamos ele para o centro cirúrgico daquele jeito ali, empurrando na maca do SAMU. No centro cirúrgico ele conseguiu reverter, fazer algumas rafias lá nas artérias e no coração, e esse paciente foi para UTI. É uma cirurgia com a mortalidade quase de 100%, e esse paciente ele teve como ir para a UTI ainda. Depois eu saí da residência, não tive mais contato, mas é um paciente que tinha ficado na UTI uns 30 dias. Mas foi um caso que me marcou enquanto cirurgião, a capacidade que a gente tem às vezes de, sob proteção divina e sobre encaminhamento dele, porque o que a gente faz tudo é determinado por ele, mas de ser esse instrumento, né? De como cirurgião poder ajudar o próximo dessa forma. E já na residência você pegar um caso desse, hein? A residência, o treinamento é bom que já sai treinado. Eu acho que vocês têm que rezar muito mesmo, porque é pra Deus colocar a mão mesmo em vocês, né? Porque eu acho que ele... Acho não, certeza. Ele usa o cirurgião, usa todo mundo, na verdade. Mas eu acho que vocês têm que estar mais próximo mesmo, né? Porque uns casos desses é bem interessante. Aí depois, como que surgiu essa curiosidade pra laparoscopia, né? Isso, a laparoscopia... Veio depois, no caso. Veio depois. Eu fiz cirurgia e aí a laparoscopia é uma outra residência, mas na verdade eu fiz uma especialização porque eu queria muito voltar para o Maranhão logo. Eu estava em Brasília, mas eu sentia que eu tinha que voltar, eu precisava voltar. Eu tinha lá também um concurso, eu tinha uma clínica, tinha ótimos sócios. A quem até agradeço muito. Brasília para mim foi um crescimento muito grande, mas eu precisava voltar, eu tinha que voltar, eu precisava voltar pela outra paixão que é a fazenda. Então eu precisava muito voltar por isso. Eu voltei e aí precisava trazer comigo essa bagagem, não só da cirurgia geral, mas eu precisava trazer algo diferente. Então a laparoscopia viu nisso, né? Lá em Brasília eu já operava só vídeo, né? Eu não fazia mais essas cirurgias abertas, era só laparoscópica. E aqui a gente ainda não tinha isso em 2017, quando eu voltei. Então a minha intenção era trazer isso para que a gente continuasse de forma contínua. Aqui existia já algumas cirurgias, o Dr. Érico e o Dr. Asca já faziam essas cirurgias aqui, mas não tínhamos pelo SUS, que é algo que a gente ainda não tem, que eu acho que é algo que está sendo programado para mudar. Eu acho que essas gestões que estão começando agora na região, todas elas programam isso, que é uma cirurgia que precisa, mas veio dessa curiosidade de aprender algo diferente, mas de trazer para o paciente algo novo, porque hoje, por exemplo, já a cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica hoje já é uma realidade. Para nós aqui não, mas nos grandes centros hoje a cirurgia robótica já é uma realidade. Então é algo que você consegue melhorar as suas cirurgias e colocar um serviço melhor para as pessoas. Conta pra gente essa cirurgia. Que tipo de cirurgia você pode fazer? Excelente. A cirurgia laparoscópica ela precisa de uma cavidade que você joga dentro dela. Na ortopedia, uma cavidade também que tem líquido, por exemplo, que chama artroscopia, que é uma cirurgia também laparoscópica. Na cirurgia geral é a laparoscopia. Então eu consigo fazer vesícula, consigo fazer as cirurgias de obesidade, tá? Consigo fazer as cirurgias de esôfago, que é as hernias de hiato, consigo fazer apendicectomia, consigo fazer câncer de intestino, consigo fazer as cirurgias de próstata. Então essas cirurgias todas podem ser feitas por laparoscopia. Aí você comentou agora que no SUS não faz ainda, né? Mas qual seria a vantagem de você fazer uma cirurgia laparoscópica? Laparoscópica. A vantagem, Edivaldo, é a recuperação do paciente. A recuperação. O que acontece hoje? Você que é o empregador, você tem seu funcionário, o funcionário ele precisa trabalhar para ter seu próprio sustento. E se ele pegar um atestado aí de 60 dias, ele passa 15 dias sobre a empresa, né? A empresa vai pagar, e os outros 45 é pelo INSS. E a gente sabe a morosidade que é isso. Então, para o paciente, já é algo de recuperar e ele conseguir voltar com menos tempo. Para o trabalhador autônomo, da mesma forma. Por exemplo, eu sou cirurgião, eu tive que operar, eu tinha 2 hérnias. Então, eu fui operado de hérnia. Com 15 dias, eu estava aqui fazendo minhas cirurgias. Paciente de vesícula que eu operei esses dias, 15 dias eu encontrei com ela na academia. Então, assim, ela já estava fazendo suas atividades físicas. Então, a paciente, mulher, por exemplo, cuidar dos filhos, paciente empresária, paciente que tem que ir para a academia. Então, as mulheres, elas são muito beneficiadas nessa vida ativa dela. O homem também, né, no próprio trabalho, mas
Mas o que seria mais importante também, Edivaldo, é a chance de infecção. Que a gente, como não tem o corte, são só orifícios, você diminui a chance de infecção. E o tempo cirúrgico, que quando você já está treinado para aquilo, ela diminui também. Então são vários os benefícios comparados à cirurgia laparoscópica da cirurgia aberta. E aí você me lembrou de um fato aqui, bom. Existe muito mitos, né? Questão da cirurgia. Um deles é essa cirurgia que é menos invasiva, o pessoal pensa, eu acho que já chega para você, tem cicatriz? Né? Existe, né? A cicatriz? Existe a cicatriz do orifício, né? Um pequeno corte, mas existe, vai ser a cicatriz, né? O outro é essa questão da recuperação. Geralmente, essa outra cirurgia que é mais aberta é o quê? Uns 60 dias, dependendo da Isso, 45 a 60 dias. E aí, o pessoal chega o quê? Não, doutor, 15 dias eu já posso trabalhar? E aí, muitas vezes, a pessoa tá até bem, mas aí tem que ter o repouso, não é? Existe um repouso, independente da cirurgia, precisa do repouso. Até porque a parte interna ela demora mais um pouco. A parte que você tá vendo visível pode até estar bem, mas interno não tá tão bem, né? A questão maior aí, essa recuperação, Edivaldo, é mais pelo descanso mesmo que o paciente tem. É necessário mesmo. É necessário. Tem alguns pacientes que chegam, doutor, amanhã eu já quero trabalhar porque eu preciso isso. Eu disse, o seu descanso físico, ele talvez eu possa diminuir, mas você precisa de um descanso mental. Porque se a mente ela não tiver realmente preparada para aquela cirurgia, a cirurgia complica. E isso é real. O paciente que está muito ansioso, o paciente que está muito estressado, ele tem mais dificuldade de recuperação na cirurgia. Então o que eu peço? Descansa pelo menos uma semana. Larga o computador, deixa esse computador mais para o lado, porque o paciente ele às vezes trabalha com home office, né? E ele quer estar ali, e aquilo traz consequência, porque às vezes a gente não entende, mas aquilo traz consequência para o físico. Você tem alterações de hormônios, alterações de neurotransmissores que vão trazer uma piora na tua recuperação. Então assim, não é só a recuperação física. Aqui na região eu tive muita dificuldade com isso. Porque no nosso mito ainda, a cirurgia você tem que passar, no outro dia não pode andar, não pode comer. E eu chegava, levanta, vamos caminhar. Não dá, doutor, não pode, operou. Não, calma, você não está doente, você está operada. Então vamos sair dessa cama, vamos caminhar, vamos andar. E o nosso mito muito grande ainda, doutor, posso comer mamão, porque mamão pinica, posso comer qual outro? Carne de porco. Então assim, são vários mitos que existem que na verdade foi uma experiência de alguém. E essa experiência foi passada para um grupo todo. É aquela história da manada. Uma coisa que foi feita por um, ela vai ficar sendo feita pelos outros e ninguém se questiona por quê. E isso, na verdade, são mitos em relação da cirurgia. Então, é bom a gente, às vezes, ouvir isso do paciente, que a gente consegue explicar e o paciente entende. Outra coisa que eu já ouvi é, eu não vou mais poder ir para academia. Meu medão, não vou poder fazer uma caminhada, vou ter que mudar toda a minha alimentação, não vou comer mais como era. E já ouviu alguém reclamar disso? Sempre, todos os dias a gente escuta. Tem cirurgias que eu preciso. Por exemplo, se eu faço uma cirurgia de obesidade, em que eu vou mexer no intestino da paciente, que eu vou alterar o trânsito intestinal da paciente, claro que eu vou ter que mudar a alimentação desse paciente nos primeiros dias, tá? Isso não vai ser para o resto da vida. Se eu faço uma cirurgia de esôfago, esse paciente tem que comer uma dieta líquida durante um tempo, é todo um protocolo. Agora eu faço uma cirurgia de hérnia, não mexi em nada no intestino, eu não alterei em nada o trânsito intestinal, eu não tenho por que deixar de comer, entendeu? Então assim, eu tenho que trabalhar muito isso. Cirurgia de vesícula é que é a mais questionada em relação a isso. Operei da vesícula. Os pacientes têm que entender que a vesícula, ela tem um sintoma muito semelhante com o do estômago. E às vezes a gente opera da vesícula, mas esse paciente tem gastrite, tem H. pylori, tem esofagite. Aí ele operou da vesícula e ele continua com sintoma. E essa cirurgia não deu errado, essa cirurgia não deu certo, eu passei mal da cirurgia. Não tem a ver com a cirurgia, tem a ver já com o estômago. Então é por isso que a gente tem que ter esse trato de entender o que realmente é da cirurgia e o que realmente é de outros sintomas. E sabe outra dúvida bem comum, um mito, que a pessoa faz a cirurgia achando que vai resolver tudo, mas depende da pessoa, né? Fazer a cirurgia, redução bariátrica, né? Redução, tá fazendo já? Você faz? A gente não começou ainda, Edivaldo, mas tem uma proposta muito boa com o Dr. Valadão. A gente tava esperando só a questão do Hospital São José. O Hospital São José conseguiu a maca já, que era preciso. E agora é proposta já da gente fazer protocolos de atendimento e começar a planejar essas cirurgias com a referência nessas cirurgias que é o Dr. Valadão. Não é referência só no Maranhão, é referência realmente no
país e até na América Latina. Fazer aqui em Balsas. Aqui em Balsas, fazer aqui em Balsas. E a outra dúvida que eu, terminando aqui o raciocínio, o pessoal acha que fazer não vai engordar mais nunca mais. Não é? Isso é uma dúvida bem comum e aí continua comendo do mesmo jeito. Quando pensar que não, tá do mesmo jeito. Da mesma forma. Forma. E isso você observa muito aí nos teus tratamentos, né? Você vê demais isso. Minha cirurgia não deu certo, eu engordei tudo de novo. Edivaldo, se você não preparar para a cirurgia, é igual a mesma cirurgia minha. A cirurgia bariátrica é a mesma coisa. Você está preparado para a cirurgia? Por isso que é importante o acompanhamento com psicólogo, com nutricionista, às vezes com psiquiatra. Tá? Para quê? Para você entender que a cirurgia é só parte do processo. Eu tenho que ter os outros tratamentos alternativos. Aí entre os manipulados, que a gente pode lançar mão, outras medicações injetáveis que a gente pode lançar mão. Então, assim, hoje o paciente ele tem uma gama de alternativas para ajudá-lo. Mas a essência ainda é o querer. A essência ainda é a própria mente. A tua mente determinar o que você vai fazer. Qual é o teu objetivo com aquilo ali? O porquê dessa cirurgia para ti? Por que você vai fazer aquela cirurgia? Então o paciente, se ele não entender isso, a cirurgia depois vai trazer outras consequências. É a mesma coisa com cirurgia da vesícula, com cirurgia de histerectomia, que é a que eu mais sinto isso em relação ao paciente chega com dor. Doutor, eu vim para tirar isso. Calma aí, quais são os seus sintomas? Isso. A cirurgia vai resolver isso. Isso aqui, se a gente não perder peso, não fizer atividade física, seus sintomas vão continuar. Aí a paciente olha já em dúvida. Não, doutor, mas a cirurgia não é para melhorar a dor. Se a dor for relacionada ao útero, sua histerectomia vai resolver sua dor. Agora, eu não acho que é só relacionada a isso. Olha o sobrepeso que você está. Isso causa dor nos seus membros inferiores. Então, as tuas dores nas pernas, elas não podem estar relacionadas só com o teu útero. Pode ter relação? Sim. Mas se você não perder peso, não fizer atividade física, não melhorar a alimentação, tuas dores vão continuar. Justamente. Outra dúvida comum que eu acho que você faz em parceria, né, com outro médico, é as cirurgias plásticas. O pessoal acha que vai fazer a cirurgia, vai tirar a barriga, vai ficar perfeito. A cirurgia plástica aí é a área dos colegas aqui, que a gente tem excelentes cirurgiões em Balsas operando aqui. Isso para Balsas foi muito bom. Os pacientes não precisam mais sair, eles fazem a cirurgia aqui mesmo, né, em Balsas. Eu auxilio esses colegas, eu participo da equipe. Eu não sou o cirurgião principal, não tenho especialidade em cirurgia plástica, mas eu participo das cirurgias com eles, porque às vezes a paciente até aproveita. A gente faz a cirurgia de vesícula, já faz a plástica. Faz a cirurgia de hérnia, já faz a plástica. Esses dias a gente operou uma paciente que veio de Açailândia para fazer uma cirurgia plástica e de hérnia. Então a gente fez a hérnia e já fez a cirurgia plástica. Paciente com histerectomia, a gente tira o útero e faz a cirurgia plástica. Mas o paciente tem que entender que é um procedimento cirúrgico. Fez lá, tirou tudo. Se ele não tiver depois um segmento e um acompanhamento, vai voltar tudo de novo, porque o corpo ele se adapta, né? O outro mito bem comum é a cicatriz. Existe aquela questão, uma cicatriz fica melhor, outra cicatriz fica pior, eu não vou fazer que eu tenho medo da cicatriz, fulano, médico tal, não deixou cicatriz, médico tal deixou cicatriz, precisa fazer uma cirurgia para reconstituir, para melhorar isso. Mas a cicatriz não depende só do médico, não é? Explica um pouco pra gente essa questão da cicatriz. A cicatrização ela é muito do próprio paciente também, né? A gente tem o colágeno, que é natural de cada um. Então aquela fibra de colágeno ela vai ter aquela ligação depois do procedimento cirúrgico. O que a gente faz para evitar o máximo de cicatriz? Fazer correções em vários planos, né? Quando a gente vai fechar. Quando você fecha em vários planos, você diminui tensão. E aquela tensão ela favorece a cicatrização, ela ficar uma cicatrização menos hipertrófica. Só que a gente tem em cima da cicatrização dois tipos de alterações, que é o queloide, que é aquela cicatrização maior, que fica bem grande, que às vezes é necessário retirar, fazer radioterapia, fazer injeção de corticoide para que diminua, e a cicatriz hipertrófica, que não é o queloide, mas é uma elevação da cicatriz. Existem algumas formas de a gente tentar prevenir isso aí. A gente faz o quê? Primeiro, esse preparo pré-operatório, como eu te disse. Então eu inicio algumas medicações para o paciente, como você disse, colágeno, ômega 3, coenzima, curcuma.
cúrcuma. São medicações que podem ajudar já nesse processo. Segundo, a técnica cirúrgica mesmo, de tentar fazer o máximo de planos com fios mais finos, para que a gente tenha isso. Só que, por exemplo, uma cirurgia plástica, que não é a minha área, mas eu acompanho muito. O paciente não fez o repouso ideal, o paciente teve uma infecção, que é comum acontecer. Essa cicatrização ela já vai ficar naquele ponto uma cicatrização diferente. Não é algo que foi prejudicial à saúde integral dela, mas que depois pode ser feita uma correção. E é o que geralmente o cirurgião plástico faz, a correção. Mas nossa cirurgia geral, isso não é muito comum acontecer, porque as nossas cirurgias elas não são cirurgias que vão trazer mais para a estética. As nossas cirurgias elas são as cirurgias que vão trazer mais a questão mesmo de uma urgência, de uma emergência. Agora, doutor, você também, eu vi que tem a especialidade na cirurgia íntima, né? Cirurgia íntima. Isso, as cirurgias ginecológicas, né? Cirurgias íntimas da mulher, cirurgias ginecológicas. Que aí entra a esterectomia, a perineoplastia com sling, que é a tela, a ninfoplastia, que é a correção do excesso de lábios que a mulher às vezes tem e incomoda ela durante a relação sexual, e esteticamente também. Às vezes ela vai na academia e não se sente confortável com a roupa que ela tem que utilizar por conta do excesso do grande lábio. Então essa cirurgia é uma cirurgia corretiva. São as cirurgias ginecológicas. E eu comecei isso na vinda para cá, para Balsas, que eu comecei já a trabalhar muito com a parte de esterectomia. E isso me chamava a atenção, essas outras cirurgias. Que aí foi quando eu fui para Londrina e fiz a especialização em cirurgia ginecológica. Aí são as cirurgias vaginais, que é retirar o útero pela via vaginal. São as cirurgias de perineoplastia, que é corrigir a bexiga, corrigir os prolapsos. As cirurgias que colocam a tela de sling, que é aquela mulher que perde muita urina durante o espirro, quando faz força na academia. Então são cirurgias que trazem para a mulher muito conforto. E muita gente acha que é mais questão estética isso, né? E eu acho que foge muito. É muito importante você se sentir bem, não na parte estética. Você se sentir bem, você está bem. Mas essa curiosidade foi dessa cirurgia íntima. Surgiu por necessidade, ou seja, um complemento para a parte cirúrgica, porque acaba que aparece muito paciente e aí acha que é uma coisa e é outra. Que eu acho que muitas vezes é intestino, e muitas vezes o pessoal confunde muito os sintomas. Acontecia muito isso. O paciente vinha, doutor, tô com dor nas pernas, tô sentindo muito inchaço nas pernas. E aí eu ia examinar, a paciente estava com cistocele, que é a bexiga baixa. E aí teria necessidade de fazer uma perineoplastia. Ou às vezes a paciente queixava que na hora da relação sexual soltava muito vento. E que achava que aquilo tinha relação com hemorroida. E aí você ia examinar ela, não tinha nada de hemorroida, mas a paciente tinha um alargamento do canal vaginal, por conta de partos normais, pressão mesmo, até na hora da gravidez, essa paciente tem um relaxamento do esfíncter, dos músculos levantadores do ânus também e músculos do períneo. Então isso tem essa fragilidade, essa paciente tem um alargamento. Então a cirurgia do períneo posterior já vem corrigir isso. Isso não é só estética, ela traz para o paciente um conforto. E é como tu disseste, o paciente tem que se sentir bem. Agora, para você ter ideia, é a mesma questão eu estava estudando, lendo aí umas coisas esses dias, questão que eu até postei o vídeo. Quem usa simvastatina, esses produtos, acaba sentindo aquela dor na perna e acha que é outra coisa. Eu nunca imaginei de uma cirurgia íntima resolver uma dor na perna. Então aí, para você que está nos ouvindo aí, fique atento, procure um profissional de excelência como o Dr. Luciano para estar lhe acompanhando. Então isso é muito importante. Agora, doutor, aí você já falou um pouco da nutrologia, que foi essencial para a sua parte, para poder fazer aquele acompanhamento pré-operatório do paciente, porque a obesidade, existe vários casos, conheço várias pessoas e tenho vários clientes que estão no processo de emagrecimento para poder fazer uma cirurgia. Então, por que existe esse risco do emagrecimento? Por que tem que fazer esse emagrecimento? Diminui o risco? Por que tem a nutrologia entra junto? Conta um pouquinho pra gente. A nutrologia, como eu te falei, ela surgiu da necessidade das minhas cirurgias de eu acompanhar esse paciente como um integral. Então eu fui, na época, em 2018, fiz 2 anos de pós-graduação em nutrologia, e a partir daí eu comecei a trabalhar melhor com esses meus pacientes, da forma do preparo pré-operatório e pós-operatório. Então não atendo como nutrólogo, como eu te disse, mas faço o preparo desse paciente. Por quê? O paciente por si só, se ele tiver
com alteração do peso, obesidade grau 1, 2 ou 3, ele já é um paciente inflamado. Então, qualquer inflamação traz uma piora na minha cirurgia. Então, se eu quero o benefício do paciente, eu tenho que melhorar o antes da cirurgia. Então, o que acontece? A obesidade ela já é, por si só, uma inflamação. Às vezes o paciente é obeso, mas meus exames estão todos normais. Aí você vê lá quais são os exames que ele tem, colesterol, triglicerídeo, que vão demorar a alterar. Esses exames eles não vão alterar naquele momento. Aí se você já pede uma hemoglobina glicada, uma insulina, esse paciente já está alterado. Então, são exames que às vezes iludem o paciente que está acima do peso. Então a nutrologia ela veio justamente para isso, para me dar a possibilidade de servir melhor esse paciente no pré e no pós-operatório. Não melhorando só a questão dos exames, porque o exame, eu gosto muito de dizer para o paciente, ele é só um complemento. Às vezes o paciente chega para mim, doutor, olha meus exames, mas espera aí, o que você está sentindo? Por que você fez esse exame? No dia que você fez esse exame, como é que você estava? Então o exame é complementar uma avaliação física. Então primeiro eu preciso conhecer para ter esse exame complementar. Então não é porque você fez seus exames que estão todos normais que você não tem uma inflamação. E hoje muita gente não sabe, mas a obesidade é uma inflamação do corpo, né? Então tem que tratar essa inflamação. Eu entendi, muito boa a sua explicação. Eu acho que muita gente não sabia, mas assim, a pessoa tá com sobrepeso, não, mas eu tô me sentindo bem, eu sou bem, e hoje a obesidade é tratada como uma doença, não é verdade? E também eu tava vendo na sua rede social um projeto que você lançou lá em Fortaleza, junto com a sua parceira que atende lá com você, que é a Carla, né? A Carla nutricionista. Explica um pouquinho desse processo, é um projeto, como que funciona? Como é que funciona, Edivaldo? Eu acho que na vida da gente a gente vai entendendo que o meu serviço é trazer alguma coisa para as pessoas, é servir essas pessoas de alguma forma. Eu comecei a ver muitos pacientes ou me perguntando na rede social ou me procurando mesmo em conversas paralelas em uso de medicações que hoje estão muito fáceis. O Mounjaro está aí, que eu posso falar o nome, o Ozempic está aí, o mais novo, que vai ser uma ligação tripla, né? É uma inibição tripla, que é a retratutida. Então, assim, são medicações que hoje têm um fácil acesso para todo mundo. Então, as pessoas começaram a utilizar de forma indiscriminada e sem nenhum acompanhamento médico. E eu percebi alguns pacientes com pedra na vesícula. Eu tive um paciente que teve uma pedra na vesícula, pelo uso também, a perda rápida desse peso, que é o que faz causar a colelitíase, né, que é a pedra na vesícula. Quando você perde peso muito rápido, você tem esse risco, e aconteceu com o paciente usando Mounjaro. Pacientes masculinos, homens, com diminuição da libido, então diminuir a vontade de ter relação. Não, mas é por conta que eu não estou tendo fome, então você tem que ter. E eu comecei a notar isso em algumas pessoas. Então eu procurei a Carla também percebeu isso lá em Fortaleza, lá na Ala Medical, onde a gente atende. Lá eu atendo muito paciente clínico, aqui em Balsas eu atendo muito paciente cirúrgico, lá em Fortaleza eu atendo muito paciente clínico, e nasceu daí essa possibilidade da gente servir as pessoas nesse projeto, acompanhar os pacientes que querem perder peso. É uma ideia nossa para prepará-los melhor para a sua saúde. A nossa intenção não é questão de estética, a nossa questão não é trabalhar com aquele paciente que quer, eu quero aumentar a minha massa muscular por estética. Não, você tem que aumentar a sua massa muscular, porque massa muscular hoje é vida. Tá aí os idosos para isso, idosos com massa muscular e idosos sem massa muscular. A gente tem que perder peso pensando em saúde, porque aí eu melhoro as minhas cirurgias e eu, acompanhando com a Carla, ela melhora o projeto dela. Então esse projeto lá em Fortaleza nasceu disso, de trazer mais saúde para esses pacientes que estiverem acima do peso. Então é um projeto realmente disso, de acompanhamento em saúde. Se você está ou não usando medicação, para nós não vai fazer diferença, mas que a gente vai utilizar de algumas medicações, e isso vai ser necessário para que a gente coloque esse paciente de novo no seu peso ideal, para daí ele pensar em uma parte estética, que aí a gente tem vários profissionais também que podem fazer isso. Você comentou aí questão da massa muscular, né, em idosos. Cada dia tá surgindo mais estudos, né, questão de massa muscular, da longevidade, você precisa ter essa massa muscular. E o idoso que não tem a massa muscular corre aquele risco de queda, não é? O risco. E eu tava até vendo aqui, se eu puder, eu vou pegar aqui. Ó, isso aqui é creatina, e as pessoas confundem muito creatina com creatinina. Que a creatinina é um exame do rim que você pede para ver se o paciente tem ou não alteração renal. Então, assim, a creatina é muito mito que eu não posso tomar porque meu rim vai sofrer. Verdade. E isso aqui melhora muito massa muscular
de pacientes idosos, de pacientes jovens. Então, assim, a creatina, e hoje vocês manipulam ela e ela fica com sabor aqui delicioso, eu provei já, costumo até utilizar, e assim, ela traz para o paciente um aumento de massa muscular. Aí onde está, como vai tomar, precisa sim do acompanhamento, porque a dose ela vai variar. Então, eu não posso chegar e tomar indiscriminado. Por isso que o ideal é esse acompanhamento. Por isso que eu percebi algumas alterações que a gente precisava acompanhar. Então, não adianta só o Luciano médico acompanhar, se eu não tiver a nutricionista. Aí entrou a doutora Carla. Essa questão da massa muscular que você está colocando, a gente observa isso em UTI. Paciente que tem massa muscular, a recuperação dele é muito maior. Paciente cirúrgico com massa muscular, a recuperação dele é muito maior. Então isso é indiscutível. Eu acredito que também aparece muito caso na nutrologia, tanto na nutrologia como na área da cirurgia da estética íntima. Questão de reposição hormonal, que a gente fala em massa muscular também, acho que entra um pouquinho da reposição hormonal. Porque você precisa, e também vários estudos, quando o homem tem uma testosterona boa, uma testosterona no valor ideal, existe uma recuperação melhor, disposição melhor. Existe caso que você tem que passar essa reposição hormonal? Sim, vários casos. Então hoje assim, eu não trabalho meus pacientes sem testosterona, vitamina D, vitamina B12 e hormônio da tireoide. Esses aí são exames essenciais, igual colesterol e triglicerídeo para mim. Eu não consigo hoje avaliar um paciente se eu não tiver a testosterona desse paciente, vitamina D, vitamina B12 e o TSH, que é o hormônio da tireoide. Por quê? A parte hormonal é quem manda, quem determina. Então assim, você tem um carro lá para funcionar. Ele pode estar bonito, bem arrumado, pneu funcionando, mas se ele não tiver o combustível para ele funcionar, você não vai rodar naquele carro. Não. É a mesma coisa o hormônio. O hormônio ele tem que estar alinhado e várias coisas podem desalinhar. O estresse, por exemplo. As pessoas às vezes não entendem. Eu sou diabético, não comi nada, minha diabetes foi lá para cima. Aconteceu alguma coisa em casa? Doutor, eu tive uma briga. Cortisol aumenta, contrarregula a insulina e a glicemia vai lá para cima. E o paciente não entende que o estresse está ligado ao aumento da glicemia. Então, assim, isso acontece também na parte hormonal. O paciente tem disfunção de tireoide, o paciente pode ter depressão, quantas vezes eu já vi. Paciente com humor deprimido, você vai ver a vitamina B12 está lá embaixo. O TSH está totalmente alterado e esse paciente não sabe. Testosterona. E hoje eu até coloquei na minha rede social, vou falar sobre isso, é a TPM da mulher. Então assim, é uma variação hormonal muito grande que ela traz uma labilidade muito grande para a mulher. E assim, quem de nós que somos casados não passamos por isso todos os meses? Então a gente tem que entender isso de parte da mulher, que é uma variação hormonal que ela passa, mas que pode ser tratado. E eu gosto muito de dizer para as pacientes, a menopausa, a alteração hormonal, ela é esperada pelo paciente? Sim. Ela é algo que a gente espera? Sim, mas não é normal. Então eu não posso encarar como normal. Ela é algo que vai acontecer e que eu tenho que esperar, mas não é normal. Então eu tenho que tratar para que aquela mulher ela tenha a sua vida sexual, a sua vida pessoal de volta. Então em alguns casos eu faço, mas em alguns outros onde eu começo, aí eu encaminho para o endocrinologista. Esse paciente tem que ter o acompanhamento do endocrinologista quando ela passa daquele momento inicial da reposição. A reposição inicial, isso nós devemos fazer. O médico ele tem que fazer. Passou daquele ponto, aí a gente tem que entender que o endocrinologista vai acompanhar melhor essa paciente. Eu tava na rede social esses dias, aí eu uso muito a rede social, Instagram, essas coisas, para me trazer informação, para estudar, não é? Eu não sou de estar vendo aqueles vídeos besta, né? E aí acaba que eu vejo uma coisa, eu acho interessante, eu vou pesquisar. E aí a nutrologia, vamos se dizer, no resumindo, que a nutrologia, ela lhe trata a longevidade, né? Ela é para lhe dar uma vida melhor, vida mais longa e melhor, de uma certa forma, resumindo. E aí eu tava olhando que os exames, os padrões do exame, que quando você vai fazer o exame tem aquele valor de referência, valor de referência. Só que esses valores de referências foram feitos, vamos dizer, quantos anos atrás? Eu que sou farmacêutico também há muitos anos e até hoje vem nesse mesmo valor de referência. E cada dia muda a alimentação, muda e a gente usa aqueles mesmos fatores, os mesmos valores de referência. E aí a nutrologia, eu tô vendo que ela já está analisando muito, por exemplo, a testosterona, outros hormônios femininos, que ela tá considerando como um número maior.
Já existe, você já está usando esse método, realmente você acha que tem que atualizar esses valores? A questão, Edivaldo, aí, realmente você tocou num assunto interessante, que assim, tem exames em que a variação do normal, ela é mais de 200. Em 200 pontos. Tipo, o normal é de 4 a 100. Então, assim, quem está com 4, a saúde dessa pessoa que está com 4, ela é igual quem está com 100? Não é, então é uma média. O que é feito ali? É uma média. A referência ela é feita de uma média. Então você pega 100 pessoas, daquela média, qual foi a média que mais deu aqui? Então o normal é essa média aqui. Mas a gente tem que entender que às vezes a média não é o que eu quero. Então, assim, aqui é aquela questão da mediocridade, né? Você quer ser médio ou você quer ser melhor? Você quer ser bom. Então, você quer estar entre os médios ou você quer estar entre os melhores? Isso é uma escolha que a gente tem que fazer. Não, eu quero ser só o médio. Não, eu quero ser bom, eu quero ser o melhor. É a mesma coisa com a saúde. Você quer ter sua saúde ali na mediocridade, aquela média que existe, ou você quer ter a sua saúde complementar e melhor? Aí é onde entra o nosso pensamento. E isso vale para todos os exames. Então, hoje, o valor de referência para mim, eu já avalio nessa forma aí. Por isso que o exame sozinho não é nada. Não é nada. E o paciente às vezes se chateia porque você não olhou o exame dele. O exame sozinho não é nada. Eu preciso da avaliação clínica. Aquele exame para ti é uma coisa, para o Luciano já vai ser outra coisa. Então, às vezes para ti eu não vou fazer nada, não vou tratar. Já para o Luciano talvez eu tenha que tratar. Então, ele varia muito conforme a tua apresentação clínica, não é só a apresentação laboratorial. Doutor, nossa conversa foi fantástica. Inclusive, eu acho que a gente tem que... É tanto um assunto que eu acho que a gente tem que marcar o segundo. Eu falo muito. Acabei aqui até falando muito aí. Não, mas foi muito bom. Eu queria que você contasse aqui pra gente, quem está nos assistindo ali. Resumindo, fique à vontade. Para mudar, para o pessoal mudar, ou 2 dicas fundamentais, ou que seja espiritual, que eu sei que você é bem espiritual, ou que seja profissional, ou que seja para quem quer fazer essa cirurgia, quer agendar essa cirurgia, ou que está com medo, quem quer seguir o Luciano, quem quer acompanhar o Luciano. Explica aí pra gente onde é que o Luciano atende, como que faz para lhe encontrar, para marcar uma consulta. Fique à vontade. Só agradecer mais uma vez o convite, agradecer a vocês aí, essa audiência querida. Fico à disposição a todos de tirar todas mais dúvidas que podem porventura acontecer dessa conversa inicial. O meu Instagram é Dr. Luciano Arruda Macedo. Por lá eu respondo todos os directs. Alguns às vezes eu não consigo responder rápido, outros se perdem lá, mas talvez porque eu não vi naquele momento, mas tenha certeza que eu vou respondê-los, tá? Pra gente ter essa conversa. Eu atendo aqui em Balsas, no Mais Centro Médico, nosso centro clínico aqui em Balsas. Atendo em Fortaleza dos Nogueiras, na LAM Medical, e atendo em Riachão, no São Judas Tadeu. Trabalho pelo SUS, como vocês já sabem, eu me orgulho muito de trabalhar pelo SUS, também atendo pelo SUS, continuo atendendo e atenderei sempre, porque eu acho que também tem que servir através disso. E, Edivaldo, colocando isso em relação às mudanças, eu acho que essa mudança, ela primeiro parte da nossa mentalidade mesmo. Eu acho que acredito que passa pelo nosso porquê. Porquê de estarmos aqui? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo aqui? Quando eu começo a entender por que da minha existência, por que eu fui feito em imagem e semelhança de alguém para estar aqui, por que eu tenho que servir e a quem eu tenho que servir. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a melhorar na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida espiritual. Mas é como eu disse para vocês também na conversa com o Edivaldo, isso vai ser sempre todos os dias? Não, tem dia que eu vou cair, tem dia que eu vou estar no deserto, mas até a leitura de hoje fala sobre isso. O deserto, às vezes, ele pode ser um momento de milagres. O deserto, às vezes, a nossa dificuldade pode ser um momento de mudarmos. Então, às vezes, a dificuldade ela não é o fim de tudo, é um processo. É só uma fase para você mudar. E isso é na minha vida e eu acho que é na vida de todo mundo. Então, assim, o Luciano não é perfeito, o Luciano não está aqui querendo ser diferente, o Luciano não está dizendo aqui que faz tudo da forma correta, mas o Luciano está aqui dizendo que todo dia ele vai querer melhorar, todo dia ele vai querer ser uma melhor pessoa, e eu acho que nós todos podemos fazer isso. É essencial aí sua finalização. Eu acredito que tudo tem que ter um porquê.
Muitas pessoas me dizem, mas tu vai abrir outra farmácia, já não tá bom, por que tu não cuida das que tem? O meu porquê é o seguinte, eu acho que não deixou de ser o valor real, o dinheiro. Eu penso muito em levar a saúde, levar bem-estar para quem está mais perto. Eu acredito no potencial do manipulado, acredito no meu trabalho, eu acredito no trabalho da minha equipe. Então, o meu porquê é o que eu digo, é mudar a vida das pessoas, ou que seja com a medicação, ou que seja os meus colaboradores. Então eu busco sempre mudar a vida deles. E da mesma forma, muita gente pergunta, tu tem um podcast? Tenho. Como é que é o podcast? É isso? Mas ganha dinheiro? Não botei para ganhar dinheiro. Qual é a tua finalidade? Eu quero trazer profissionais de excelência para levar informação para quem está nos assistindo, para os meus clientes, para toda a população. Isso aqui, eu acredito que o primeiro vem o porquê, e pode ser que venha o dinheiro depois, mas isso é fundamental. É bem importante. O nosso podcast hoje, além do profissional, teve o espiritual, teve um lado pessoal, então foi bem importante. E para você que nos acompanhou até aqui, está pensando em fazer sua cirurgia, precisa ter um acompanhamento melhor antes de fazer a cirurgia, converse com um profissional. O Dr. Luciano está aqui, ou é um colega seu, vai bem aí na setinha, encaminha para ele por um número máximo de pessoas que você conseguir. São informações excelentes. Doutor Luciano, queria aqui agradecer essa oportunidade dessa conversa, desse bate-papo. Acredito que quem assistiu, quem nos acompanhou até aqui, tirou todas as dúvidas, está bem mais encorajado. Vamos dizer para aquela velha, hoje não é não, mas para a faca. Né? Muita gente diz assim, eu vou para a faca. Mas muita gente hoje não precisa mais nem da faca, né? Tem a cirurgia aí que é a laparoscópica, isso, que é a cirurgia mini-invasiva, que o Dr. Luciano é referência nisso. Então, se precisou, procure o Dr. Luciano e não perca o nosso próximo episódio. Até lá!